Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Você Pode. Hoje a nossa convidada é uma arquiteta que transforma o espaço físico em um verdadeiro aliado no processo de desenvolvimento, acolhimento e bem-estar. Isabela Terêncio é arquiteta e urbanista, irmã de uma pessoa autista e encontrou na arquitetura inclusiva o seu propósito de vida. Guiada por empatia, vivência e ciência, ela projeta ambientes acessíveis e humanos que acolhem autistas, neurodivergentes, promovendo autonomia, autorregulação e pertencimento. Isabela, é uma alegria receber você aqui e assim, eu achei o tema interessante, porque eu nunca parei para pensar a arquitetura, obviamente, eu vivo isso dentro de casa, porque eu já contei um pouquinho da minha história, minha filha tem deficiência e tem que ter um espaço de acessibilidade e tudo mais, mas uma profissão voltada arquiteta para isso, conta para mim como é que surgiu isso na sua vida. Conta um pouquinho dessa. Eu fiquei curiosa agora, como é que surgiu isso para você? Primeiramente, eu agradeço muito pelo Eu que convite, agradeço. me sinto honrada de estar aqui. E essa ideia, na verdade, já tinha uma sementinha lá atrás, assim, sabe? Quando você começa a analisar a sua vida, desde que eu era, assim, pré-adolescente, começa a pensar no que quer fazer da vida, eu queria ser... Eu lembro de um dia ter falado pra minha mãe, eu quero ser terapeuta ocupacional. Porque eu sempre tive esse anseio de ajudar o meu irmão. Seu irmão mais novo, né? Meu irmão mais novo, que é o autista. Aí foi passando o tempo, descobri, na verdade, naqueles testes vocacionais que o meu lugar é na arquitetura, e realmente é na arquitetura. E aí, no meio da faculdade, assim, eu comecei a perceber, cara, eu tenho uma sensibilidade diferente. Eu percebo os espaços com maior sensibilidade. Por que não começar a desenvolver isso nos projetos? Aí eu comecei a fazer projetos valorizando mais os sentidos, nossos 5 sentidos mesmo. Aí eu fui descobrindo, fui estudando mais sobre isso. Até que eu fui em 2019 em uma palestra sobre um congresso sobre neuroarquitetura. E em uma das palestras tinha lá um projeto de um espaço numa escola para autistas. Não uma escola para autistas, um espaço para autistas naquela escola, né? Para se autorregular. Eu fiquei, caramba, é isso, sabe? Conciliar o que você gosta para ajudar outra pessoa é tudo de bom a gente se achar nesse caminho, né? É aquele Ikigai, né? É o meu propósito. Nossa, pra mim aquele dia, assim, foi... Eu não esqueço, assim, que eu fiquei, cara, é isso que eu vou fazer. Aí... eu tive a minha ideia do meu TCC da faculdade. E tem cursos para isso, assim, cursos voltados para isso, para acessibilidade, a questão que a gente estava até conversando um pouquinho aqui, as luzes, tem curso específico para isso, para arquitetura inclusiva, essa parte? Não tem. Tem curso mais para acessibilidade, a da norma, a BNT 9050, que é a acessibilidade que a gente conhece, de rampas, pisos táteis, avisos sonoros e tudo mais. Mas curso de arquitetura inclusiva não existe. Existe a questão da neuroarquitetura, que eu uso muito, que é, na verdade, você tem que estudar a neurociência e aplicar os conhecimentos da neurociência na arquitetura. E aí, isso já tem vários cursos. Eu já fiz uma parte de um curso, já dei essa iniciada. Mas eu mesma vou buscando artigos científicos de arquitetura para autismo, né? Algumas intervenções que já pesquisaram do espaço, alguns estímulos do espaço em autistas. E eu mesmo vou lendo, vou pesquisando e vou aplicando. E então, a gente vê que você faz por um amor, né? Você fala, os seus olhos estão brilhando aqui. Eu tenho muito amor por essa causa, de fato. Que bacana. Eu vou seguir aqui até umas perguntas, justamente por ser um tema tão, assim, curioso, e eu não quero perder nada aqui, não. Mas eu queria te fazer uma pergunta assim. Muitas pessoas pensam e eu já vivi muito isso. Fala em acessibilidade, elevador e rampa. Mas não é, é um tema muito mais amplo do que isso, né? Na prática, a gente vê que define um ambiente. O que realmente define um ambiente acessível? O que define um ambiente acessível, eu gosto de usar 3 pilares, que ele tem que promover a segurança, a autonomia e a autorregulação. Então, pessoas com deficiência, autistas, muitas vezes, principalmente crianças, têm dificuldade de entender o que é seguro, o que não é, ter a noção do perigo, né? Então, pensar o que o ambiente pode trazer para garantir que ele tenha mais segurança. Também, por exemplo, da autonomia, de promover com que aquele espaço
ele seja realmente usado por aquela pessoa. Uhum. Então, que ele... Você tem a empatia, por exemplo, eu vejo pela minha filha. Quando Aham. tem um espaço que realmente ela consegue circular, você precisa ver a alegria dela. Você vê nos olhos a alegria dela poder transitar para lá e para cá. Então, assim, esse olhar, essa sensibilidade é importante você ter, né? Na hora de você olhar um ambiente, seja para um neurodivergente. Mas quando a gente fala de acessibilidade, na minha percepção, eu volto para o deficiente físico ou visual, alguma coisa assim. Quando eu falo do neurodivergente, eu penso principalmente no barulho e na luz. Eu tô correta? É mais isso que é sensível para eles ou tem outras questões? São os principais, mas tem que entender o perfil sensorial daquela pessoa. Uhum. Geralmente são as pessoas que são hipossensíveis ou hipersensíveis. Então, tem pessoas que podem ser hipersensíveis à luz e ser normal para barulhos, para texturas. Tem gente que pode ser hipersensível para textura e para luz e não para barulho. Então, você tem que entender como é que aquela pessoa percebe o mundo em volta dela e adaptar o espaço para que ela se sinta segura e que possa realmente participar daquele espaço ativamente, ao invés de ela ter que se adaptar àquele ambiente, né? É um tema, assim, delicado, e o que eu fico feliz quando a gente vai ao aeroporto, por exemplo, né? Que você vê um espaço voltado para autistas. É tão bacana você ver, eu não sei, é lei também, né? A gente tem essa questão, mas você vê a preocupação de um lugar tão cheio de gente, o quanto isso é importante para uma pessoa que tem essa sensibilidade, né? Luz, barulho, movimento de pessoas. Então, saber que tem ali já é um acolhimento, já é um pertencimento, né? Já é uma forma de acolher. Isso né? Essas salas multissensoriais, né? São muito recentes, assim. Começaram em 2023, que tem no aeroporto de Congonhas, tem em Santos Dumont. E agora mesmo, maio, que foi aberto, até onde eu saiba, né? No Galeão. E tem uma também muito interessante, que até de uma colega da causa minha, que ela fez uma sala sensorial, de regulação sensorial no metrô, na estação de metrô de Tatuapé, de São Paulo. Olha que bacana, e metrô? No metrô. E eu vejo, assim, com a minha experiência com meu irmão, a gente sempre viajou desde pequeno, sempre foi para o aeroporto, como é estressante o aeroporto. Ter que ficar em fila e ter que ficar obedecendo todas as ordens. E fila de raio-x, que sempre tem um segurança que tá assim, né? E aquele monte de gente te apressando. E um monte de gente. Até pra gente, qualquer pessoa é um estresse no aeroporto, né? Aí tem as chamadas o tempo todo, é muito estressante. Então, ter um espaço que seja mais silencioso, que a pessoa possa realmente se regular e ficar num cantinho até que chegue a hora dela de ir pro voo. Cara, é excelente. Nossa, se tivesse isso na nossa época, 20 anos atrás, assim, maravilhoso. Ainda bem que as pessoas pensam mais nisso e falam mais sobre. Inclusive, esse é o objetivo do nosso pertencimento, é falar. Ouvir você. Tem muitas pessoas que nem sabem, né, que podem ter. E até mais do que ter, é ser acessível em questão financeira. Sim. Porque você não precisa, é um tema que eu acho muito interessante, falar da casa inteligente, como eu te falei, minha filha tem a deficiência, e pra gente é importante isso. Mas quando nós falamos do tema, aí você já imagina cifras e cifras e cifras. Não precisa disso. Não precisa. Ainda mais com o avanço da tecnologia, não precisa ser caro. Um espaço acessível tem que ser, de fato, acessível até financeiramente. Isso. É claro que o ideal, quando a gente constrói um espaço novo, reformar um espaço totalmente adequado à necessidade da pessoa, é o ideal. Mas não é isso que sempre acontece. Então, é possível, sim, adaptar um espaço e sem gastar muito, né? As tecnologias de inteligência, né? Nossa, hoje em dia tem tanta coisa que tem sensor, assim, eu já vi válvula de descarga com sensor. Então, você não precisa, principalmente depois da pandemia, né, que você não precisa encostar. Então, imagina pessoas que não têm a força motora de apertar a descarga. Que é o caso da minha filha, exato. Então, só aproximar, aí aciona a válvula de descarga. Lixeiras, que também já tem por presença, torneiras, que já tem sensor de presença. Tudo questão
do Covid, da Exato. pandemia, mas que é totalmente É que acessível. viu uma coisa e acabou ajudando em outro aspecto também, né? Exatamente. Da inclusão. Você estava me explicando até da luz. Fala um pouquinho disso também, do LED também, que pode ajudar no caso de um neurodivergente, né? As pessoas que têm hipersensibilidade com luz podem ser muito, muito beneficiadas com simples mudanças de iluminação, uma personalização maior da iluminação, que seja do quarto, da sala onde vive, já ajuda muito a evitar a sobrecarga, a ajudar também no sono, uma luz mais quente, uma temperatura de cor mais quente, tipo 2500K, 2700K, que é uma luz mais tom âmbar, luz de vela, assim. Só uma luzinha, assim, no ambiente já faz assim, diferença, já né? vai ajudando a acalmar, a promover a geração de melatonina, do que se você tivesse uma luz branca, 4000K, 6500K, Te deixa mais que te deixa acelerado. agitado. O que é bom, no caso, se você precisa de foco para estudar e trabalhar. Então, pessoas que não têm muita sensibilidade não tem muito... Tem essa dificuldade de focar, assim, ficam mais para baixo, assim. Você coloca uma luz mais branca, naquele cantinho de estudo, ela já fica mais atenta. Funciona para aquele... Já funciona. Então, é tudo uma questão de entender a necessidade e a atividade daquela pessoa e daquele momento, né? E tudo isso você faz um diagnóstico do ambiente, das pessoas que moram naquele... Você faz mais voltado para residências? Você trabalha mais voltado para residência ou empresas também? É mais residências. Residência. Mas a arquitetura inclusiva tem que ser... Hoje tem que estar muito voltada para o ambiente ambientes, corporativo, também tem que ter, em que todo mundo pensa assim, acessibilidade, novamente, elevador e rampa, só pensam nessa questão, né? Como a organização e a ordem dos espaços podem influenciar a vida de pessoas com TDAH, autismo ou até qualquer tipo de transtorno de humor ou coisa do gênero? Um espaço organizado deixa nosso cérebro descansar, né? Isso a gente já sabe na nossa vivência. Mas imagina um cérebro que tá sempre, assim, atento a todos os estímulos, a tudo que tá em volta. Então, um espaço que já esteja bagunçado naturalmente por não ter cantos para guardar as coisas. Imagina o quanto aquela pessoa tá ali observando tudo em volta e não consegue focar no que precisa focar, não consegue se regular, não consegue descansar. Então, a pessoa está sempre em alerta, né? Então, simplesmente, às vezes, só mudando a organização dos móveis no espaço, mudando aonde ficam os objetos no espaço, evitando muito... Novamente, não precisa ser nada muito... Compra um armário, compra uma prateleira, um nicho com porta, coloca dentro... E você já tira todo aquele estímulo visual. Porque é muito comum que em casas de autistas, assim, tenha muitas ferramentas, muitos jogos, muitos brinquedos de tratamento, né? Pessoas com deficiência. Na casa tem sempre tantas coisas de tratamento, de fono, de todas essas coisas, né? Imagina que você tem esse... Em casa é mais... exato, E aí, às vezes, acaba acumulando, assim. Então, nossa, ter um lugar para esconder tudo isso já alivia muito. Mas não só para um neurodivergente, para a gente, eu acho um lugar organizado é fundamental. Para aquele que acredita na energia também, faz todo sentido você ter um ambiente organizado, leve, e isso para qualquer ser humano, né? Eu acho que é fundamental você ter um lar organizado, né? Limpo, clean, né? Para a gente poder viver ali de uma maneira com harmonia. Eu acho que isso é fundamental, não precisa ter nenhum tipo de questão, seja neuro ou física, é adaptação. Às vezes, dependendo da deficiência, aí o ambiente não é tão harmonioso porque precisa realmente de rampa ou algumas outras adaptações, né? Mas sendo limpo, clean, eu acho que já ajuda qualquer ser humano. Todo mundo se beneficia. Todo mundo, quem vive ali, né, se beneficia. Eu acho fundamental. Na prática, quais adaptações simples, acho que a gente falou um pouco disso, né? E até baratas podem fazer uma diferença em uma casa, por exemplo. Dá umas dicas assim pra gente. Tem... Aqui eu falo muito de iluminação, né? Mas aí você pode mudar realmente só mudar a temperatura de cor da lâmpada ou mudar
Luzes que são mais diretas, colocar de forma indireta, já diminui os estímulos. Eu não sabia, a temperatura, ela diminui ou aumenta o estímulo, né? Porque a temperatura de uma luz mais branca, ela te deixa mais atenta. É muito a questão da luz azul da tela, que não bloqueia a produção de melatonina. Uhum. E tem muito, tá voltada à cromoterapia? Você também estuda isso ou não? É um interesse meu, mas eu não aplico tanto assim, porque não tem muitas evidências científicas. Na neuroarquitetura a gente trabalha com evidências científicas. Mas, de fato, todo conhecimento é válido. Então, que a gente... porque geralmente... Que a gente aplica, às vezes, assim, um pouquinho, até de forma... Assim, deixa só... Não direta, mas mais indiretamente. Mas ajuda. Eu mesmo uso, às vezes, uso... Pra dormir, eu coloco uma luz azul, já vai me acalmando. Todo mundo fala o azul no quarto ajuda bastante para acalmar. Cores frias. Isso. Também não faço isso, mas assim, um hábito que eu tenho em casa, realmente perto da hora de dormir, principalmente no quarto da minha filha, tem aquele LED bem, parece uma vela, aquele efeito de vela, aí você realmente vai diminuindo, assim, eu falo, filha, é o momento de desacelerar. E olha que curioso, quando nós fizemos uma reforma, ela tinha mais dificuldade para dormir antes do que agora, porque a gente fez um espaço com a iluminação. Eu não sabia que a iluminação ela é tão poderosa para algumas coisas assim. Então, assim, desde a beleza do ambiente, que também, né, a gente fez uma iluminação voltada até para ficar um ambiente bem clean, né? Mas, assim, o quanto favoreceu a hora do soninho dela, ajudou muito. Com certeza. Ajudou muito. E esse foi um ponto que a arquiteta trouxe que eu achei bem importante para a gente, e a gente está colhendo fruto disso hoje, né? E nos espaços públicos, eu acho que esse é o maior desafio, né? Espaço público. Quais são os eventos de soluções que funcionam para tornar esses ambientes mais acolhedores e mais seguros? Por ser público é mais difícil, público é mais né? difícil de aplicar, mas não tem erro a norma de acessibilidade 90/50. Não tem erro. Mas você tem que seguir. Quem está fazendo o projeto, quem está realmente executando o projeto, tem que seguir as normas de acessibilidade. Não tem outro caminho, assim. A norma 90/50, ela já dita tudo o que você precisa saber. É só você seguir ali. Tem pisos táteis, tem avisos sonoros, tem acessibilidade de banheiro mesmo, o nível de alcance de cada pessoa, quanto você precisa de espaço, se a pessoa anda com 2 muletas, com cadeira de rodas, inclinação de rampa. Então, tem tudo ali. Né? Mas seguem? Você acha que seguem? Não, isso exatamente. Infelizmente, a gente vê que muitos não seguem, muitos locais não seguem, não precisa ser público. A gente vê muitas escolas, aí eu vou falar de acessibilidade mesmo, né? Muitas escolas nem têm. Não tem, e a gente sabe que é lei, como você falou, mas não tem acessibilidade. E eu mesmo já visitei escolas com a minha filha, procura, e não tinha acessibilidade. Eu não estou falando nem de programa de inclusão, eu estou falando de justamente uma rampa, um elevador, não tem. E não tem interesse nem de ter. Você acredita nisso? Eu acredito, infelizmente. Eu vou dizer que a minha escola que eu estudei não tinha acessibilidade. Tinha elevador. Mas assim, até para uma criança que estava jogando bola e quebrou a perna... Exato. Eu não estou falando nem do deficiente. Por exemplo, a escola, educação física, aula de corpo em movimento. A maioria das vezes acontece alguma coisa lá. Como que faz? Sempre alguém tem que ficar carregando o amiguinho. Um inspetor carrega o amiguinho, o professor até a sala. Aí tem que pegar uma cadeira, colocar mais perto da porta. É tudo adaptado naquele momento, mas não tem. Você está trabalhando na correção, não na prevenção, né? E aí você vai hoje os prédios, eles seguem mais, porque antigamente você via prédio para idoso que não tinha rampa, que não tinha elevador, dependendo do número de andares tem que ter, lógico. Mas assim, rampa de acesso ali, não tem. Não tem. É o básico. E é o básico. E por isso que é importante falar muito sobre isso, né? Então, mas é um custo, né, Isabela? É um custo.
Mas é um custo. Então, eu vejo assim, as pessoas enxergam como custo. Como custo. Mas quando você já faz, desde o início do projeto, quando você já faz o projeto já pensando que vai ter a rampa, que vai ter todas as questões, vai ter o corrimão de acordo com as normas, vai ter tudo direitinho, você até economiza, porque é um projeto bem feito e bem pensado desde o início, te faz economizar, não te faz gastar mais do que deveria. Eu, quando vou em algum ambiente que eu vejo que realmente está voltado para acessibilidade, aquilo me toca, eu falo, poxa, que bacana, que olhar que esse local, se a escola ou essa empresa tem, e eu vejo um lado assim, acolhedor, eu vejo de uma maneira assim super positiva e eu vejo as pessoas cada vez mais olhando dessa forma. Então tem que ter, tem que seguir, as empresas precisam seguir o espaço público também, prefeitura, tem que seguir, tem que ter esse espaço. É obrigatório, mas enfim, infelizmente a gente sabe que alguns que não existe também não fiscalização, né? Fiscalização, se tivesse fiscalização exato. e algum tipo de punição e alguma regulação, assim, uma fiscalização que identificasse o que falta ali, adaptar e cobrasse coloca que uma realmente multa, fosse adaptar, exato. Senão continuaria pagando a multa. Já seria outros 500. Quem sabe a gente pode pensar nisso aí. A gente pensa, chega lá, né? Automação residencial também pode ajudar na acessibilidade, né? A gente já falou sobre isso. Você tem algumas dicas, assim, ou algum caso que você possa contar aqui pra gente que você viveu e falou, não, fiz isso e funcionou muito bem, deu certo? Algum caso não, mas dicas sim. Hoje em dia, com a tecnologia avançando tanto, estando tão mais acessível, usar a Alexa ou outras formas de assistente, né? Acho que tem do Google também, para controlar a cortina. Lá em casa é uma maravilha para minha filha, ela tem essa dificuldade, a gente tem cortina, a gente tem a Alexa, ela vive conversando lá com a Alexa. A Alexa que é mais trabalho em casa. Mais trabalho, e a cortina ajudou muito, porque ela não tinha essa força para poder abrir, então a gente... E assim, eu achei que fosse um valor assim, absurdo, mas não é um valor acessível, dependendo obviamente da cortina, né? Não temos a top, mas assim, ajudou. Foi fundamental para a independência dela no quarto dela. Viu? É possível. É possível. É possível. E você não precisa colocar todas as soluções acessíveis para você. Você tem que colocar o que você prioriza, o que realmente é importante para você. Então, você não precisa gastar tanto. Pois assim. Em casa tem um suporte, assim, para creme dental. Acho que a gente pagou uns R$10 naquilo. É ótimo, ela coloca assim, sai o creme dental. Então, assim, você vê, tem realmente soluções para tudo e baratas, né? Tem. Então, a gente... Até na Shopee mesmo já vende essas coisinhas assim. Exato. Não precisa nada da NASA. É só você ver lá, dar um Google, você já acha, né? E quando você recebe uma família no escritório, como é o processo de escuta e adaptação? Como é que você faz o diagnóstico? Como é que você faz a leitura? Então, eu gosto de ir no local da família, assim, onde vai ser no espaço que vai ser realmente adaptado, alterado. Então, eu gosto de estar lá no ambiente da família, sem precisar trazer a pessoa, principalmente a autista, tirar do ambiente dela. Então, estando lá, eu já conheço até como é que a pessoa utiliza realmente o ambiente. Eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar e ouvir. Então, eu deixo a família ouvir, porque a mãe gosta de falar mesmo, né? Ela vai... Mas você tem um ponto positivo, você vive isso, né? Então, você sabe também, no caso do autista, como você pode colaborar, você vive isso, né? Então, para você fica um pouco mais fácil até de ajudar a família, né? Com certeza. E eu ouço e deixo falando, porque sempre surgem insights, assim, sabe? Então, às vezes tá conversando sobre uma coisa que pode não ser nada a ver com o projeto, mas logo depois já vem com uma ideia de projeto, que você encontra a pessoa nem enxergou aquilo como problema, mas você mesmo enxerga que tem alguma questão ali que você pode melhorar só com uma reorganização do espaço. E depois eu gosto também de, quando possível, conversar com a equipe multidisciplinar que cuida da pessoa, né? Principalmente terapeutas ocupacionais. Você também tem vamos falar assim,
essa sensibilidade, né? De conversar com os profissionais que estão junto com a família, né? Sim. Para aquela pessoa. É Porque às vezes importante. a família às vezes não tem o vocabulário para realmente expressar qual que é o tipo sensorial do filho. E o terapeuta consegue identificar isso, consegue me dizer, olha, realmente ele tem alguma questão com essa textura tal, ele tem alguma questão com barulhos, ele é muito sensível, ele precisa de um espaço de regulação. Então, o terapeuta, nossa, os ensaios de terapeuta são ótimos, que são basicamente o pontapé do projeto, né, também. Que ainda bem, né, que tem essa equipe que possa ajudar ali também, né? Qual o impacto emocional de um espaço adaptado? Total, né? Total, de fato. É um espaço adaptado. Eu não gosto de dizer adaptado, porque adaptado, assim... Pode ser adaptado, mas eu gosto quando ele realmente já é inclusivo, sem precisar ser adaptado. Mas quando o espaço... Mas como não tem, né? Como não tem... Um espaço adaptado, assim, gera a sensação de pertencimento, né? Não só para a pessoa que tem essa necessidade, mas para a família. É como eu te falei, quando eu vejo minha filha num ambiente em que ela se sente segura e que ela consegue transitar ali sem ajuda, eu vejo a felicidade dela, a gente fica feliz. Então, esse espaço, ele traz alegria, independência para quem ocupa o espaço e para a família toda. Então, eu falo do lado de cá como eu me sinto realizada quando eu vejo profissionais como você, tendo esse olhar, tendo esse cuidado, a gente fica assim, cada vez mais grato por ter pessoas assim, profissionais que pensam, têm a empatia, e isso para um pai, para uma mãe é fundamental. E para finalizar, que eu vou ter que finalizar, eu sempre falo que é tão gostoso o bate-papo e são temas tão importantes que ajudam várias famílias, né? Mas eu vou ter que finalizar. Que mensagem você deixaria para quem ainda acha que a acessibilidade é só para quem tem deficiência física? Bom, realmente a acessibilidade não é só para quem tem deficiência física. Todo mundo se beneficia com um espaço acessível e nem todas as deficiências são visíveis, né? Mesmo físicas ou não físicas, nem todas as deficiências são visíveis. Então, um espaço, principalmente um espaço projetado com empatia, já transforma vidas. Transforma. Ai, obrigada por você ter vindo aqui. Eu que foi um tema curioso, eu nunca tinha realmente pensado nisso, mas como é importante, né? E, de novo, ainda bem que tem profissionais como você aí. Obrigada, Isa. Isa, obrigada por compartilhar a sua história e o seu conhecimento. E para você que nos ouviu até aqui, compartilha esse episódio com quem precisa ouvir essa mensagem. Até o próximo Você Pode.